Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos começar aí uma série de vídeos que traz aí o tema do material que a gente está utilizando em sala de aula. E nesse primeiro momento, então, vou trazer aí o módulo que fala sobre a orientação e a localização. E eu vou dividir ele em partes, então vai ser comum vocês observarem aqui, ó, no início, a parte, né, do vídeo que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos lá para a gente poder aprofundar um pouquinho mais aí daquilo que a gente está estudando. Nós iniciamos esse módulo com essas imagens iniciais e aí as observações, né, com relação às pessoas caminhando numa mata, um navio petroleiro, né, em alto mar, a questão de uma aeronave em voo e aí a vista de uma foto aérea de uma cidade. E observando essas imagens, a gente pode, né, fazer perguntas como que as pessoas podem se orientar para saber se elas estão indo para a direção correta e várias respostas podem surgir através dessa pergunta. Entre elas, a gente pode dizer que dependendo da situação, né, por exemplo, na questão aqui da mata fechada, a gente pode usar uma bússola, a gente pode usar um mapa, aqui a gente pode usar um GPS, aqui nós também podemos usar GPS, né? Ou podemos ainda fazer a observação do Sol, o deslocamento, aquele movimento aparente do Sol, né? Que ali também já nos dá uma certa orientação para onde a gente tem que ir, e assim por diante. Aí, dando continuidade, nós entramos nesse tema, né? Recursos para orientar-se aí, ó, no ambiente. Então, nós temos essa imagem mostra um mapa, né, e o uso de uma bússola. Então, o ser humano sempre buscou referências para poder se localizar, para poder se orientar, né, naquele ambiente em que ele se encontra. Então, pensando nisso, vamos pensar aí, ó, no recurso que você ou seus pais, né, utilizam para fazer o deslocamento da casa de vocês até a escola. E aí eu pergunto para vocês, existe algum ponto de referência ao longo desse trajeto que o pai de vocês faz, a mãe de vocês fazem, né? Ou a parte ainda, vocês observam alguma coisa? Então, assim, se vocês utilizam algum elemento dentro deste percurso, né? Nós podemos, como, por exemplo, como assim, professora, mas como elementos? Casas, prédios, construções arquitetônicas, placas de sinalização, alguma árvore característica, né? Nós podemos, isso tudo serve então como pontos de referência. Isso nos ajuda a chegar de um determinado local sem a gente se perder. Então, quando o ambiente ele é desconhecido, tá? Nós podemos usar recursos para poder nos localizarmos. Então, existe aí recursos como esses que a gente está trabalhando neste primeiro momento. Bússola, mapa, GPS, orientação pelas estrelas, pelo sol, né? E assim por diante. E aí, dando continuidade, olha lá, o material de vocês traz uma imagem de um GPS, né, dentro de um computador. Lembrando que esse equipamento aqui, ó, ele funciona graças aí aos satélites, né, que estão aí no lado da atmosfera, né, rodeando a Terra, e eles fazem, então, conseguem captar a localização do equipamento e assim fica mais fácil. Então, o GPS, né, que é esse equipamento aqui, na verdade, ele é uma sigla, né, de um termo em inglês, que no português a gente pode dizer o seguinte, é um sistema de posicionamento global. E ele, então, na verdade, ele é utilizado, né, e captado por esses satélites que orbitam aí a Terra, para que a gente possa, então, detectar a posição de um objeto. Então, o celular, hoje em dia, praticamente todos têm esse sistema, então fica fácil, né, de você se localizar, mandar a sua localização e assim por diante, né? E aí nós também trabalhamos essa imagem no material de vocês, que aí a gente sai de um ambiente que tem recursos tecnológicos para um ambiente que não tem recursos tecnológicos. Por exemplo, esses meninos indígenas navegando aí em rio em Papua Nova Guiné, eles não têm, né, os recursos que a gente tem numa cidade, num centro urbano. Então vamos pensar como que esses povos, essas pessoas que vivem em lugar mais afastado, né, em lugares remotos, como que eles vão se movimentar, sair de um lugar para o outro? O que eles usam como ponto de referência? Então, neste caso, onde a gente não tem certos recursos, o
recursos tecnológicos, a gente pode usar a localização e a localização e a orientação vai depender, então, da cultura, né, daquilo que eles vão aprendendo desde pequeno, das características que o ambiente apresenta para eles, né, e dos recursos tecnológicos que são disponíveis num determinado local. Aqui, então, a gente percebe que recurso tecnológico, ninguém está vendo um menino usando um celular, né, um aparelho que mostra a localização. Então, eles podem se localizar através, né, do sol, para saber a direção, se eles estão indo para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Se for um passeio à noite, eles podem olhar as estrelas e assim por diante. Então, é importante lembrar que há milhares de anos, né, há muito tempo atrás, as pessoas, né, os seres humanos, elas aprenderam a se localizar, né, naquele ambiente em que elas vivem, por meio da observação e do movimento dos astros. E aí a gente fala as estrelas, o Sol, a Lua e assim por diante, né? Então, vou ficando por aqui neste primeiro momento e daqui a pouco, então, a gente volta com uma segunda parte para completar esse material, beleza? Tchau, tchau!